Estamos começando a entrevista do dia de hoje aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Se você não tiver a NET, não tem problema, você pode acompanhar toda a nossa programação, inclusive esse programa pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página. Ainda tem também o nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha e o Instagram, as redes sociais conectadas com a TV Serra. É nosso convidado no dia de hoje o vereador Fabiano André Piccoli, que compõe a Câmara de Vereadores de Farroupilha. Em pauta, o processo de impeachment contra o prefeito municipal de Farroupilha, Clayton Gonçalves, no Legislativo Municipal. Na sessão da segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a Câmara de Vereadores leu todo o pedido que foi protocolado na Casa Legislativa pelo cidadão Glacir Gomes e logo após procedeu à questão da votação, a admissibilidade ou não do pedido. A admissibilidade foi aceita com 9 votos favoráveis e 5 votos contrários. Com o acolhimento da Câmara de Vereadores, imediatamente em ato contínuo foi necessária a criação, a formação da comissão processante por meio de sorteio entre os vereadores. Não participou do sorteio o presidente do Legislativo Municipal, Fernando Silvestrin. Todos os demais estiveram participando do sorteio. E a comissão processante, então, teve sorteados os nomes do vereador Fabiano Piccoli, do PT, do vereador Jorge Sensi, do MDB, e do vereador Kiko Paese, Josué Paese Filho, do Progressistas. Depois, num consenso entre os 3 sorteados, ficou definido quem seria o presidente, quem seria o relator e quem seria o revisor. O presidente, o Fabiano Piccoli, o relator, o vereador Jorge Sensi, e o revisor, o vereador Josué Paese Filho. Bom, aqui com a gente o presidente da comissão processante, o vereador Fabiano André Piccoli. E o vereador Fabiano Piccoli sempre diz que não foge da raia, não tem o que esconder, é muito claro, é muito direto. Obrigado por ter estado com a gente aqui. Bem-vindo, vereador, tudo bem? Olá, tudo bem? E mais esse desafio. Estamos então com mais um desafio na Câmara de Vereadores e sempre à disposição. Bom, depois do sorteio da comissão processante, como é que foi a escolha? Vamos voltar lá um pouquinho atrás, como é que foi a escolha dos nomes, quem ficou o presidente, quem ficou o relator, quem ficou o revisor? Foi um consenso entre vocês 3 parlamentares que foram sorteados? Sim, e até nós brincamos com o vereador Arielson, porque a nossa sorte, a minha sorte, em festa de colônia, eu não ganho nem um brinde, nem uma camiseta, nada, nem um boné. E aí o Arielson me sorteou como primeiro. Mas faz parte, é o nosso trabalho, é a nossa entrega para a comunidade, e nós temos que ir com a maior serenidade e celeridade acompanhar esse processo de impeachment do prefeito Clayton. E ao sermos sorteados, o vereador Sensi, o vereador Kiko e eu, nós nos reunimos, fizemos a primeira reunião da comissão processante e então... Na terça-feira, né? Já na terça-feira, após a sessão, ficou definido em comum acordo, né, que o Sensi ficaria na relatoria, o Kiko com a revisão e eu na presidência. Certo. Bom, a partir da primeira reunião, o que se pode colocar publicamente, porque tem algumas informações no transcorrer dos trabalhos que não poderão ser colocadas à imprensa e que estarão somente no relatório final. Mas a partir da primeira reunião, o que se estabeleceu como dinâmica de trabalho? Porque é um trabalho que tem que estar seguindo a legislação. Não dá para dar meio passo fora da lei. Isso. Então nós fizemos a segunda reunião da comissão já na terça-feira, às 4 da tarde, e nós conversamos com a assessoria jurídica, começamos a elaborar o documento que vai ser o ofício que vai ser encaminhado para o prefeito Clayton, notificando ele que existe uma comissão processante e um processo em andamento. Também foi encaminhado decidido que nós entregaríamos hoje, ou
na quinta-feira. Na quinta-feira para o prefeito Clayton, que até o horário da nossa entrevista aqui não havia sido entregue, mas eu acredito que até o final da tarde o prefeito seja notificado. Oficialmente. E aí nós temos que entregar para ele cópia do processo, cópia da ata da noite da sessão da Câmara de Vereadores. Então a equipe da Câmara estava fazendo a taquigrafia. A transcrição da ata. A transcrição da ata. Ou da sessão, melhor dizendo. A transcrição da sessão para entregar ao prefeito. Então nós, pelo Decreto-Lei 201/67, nós temos até 5 dias após a votação da admissibilidade para notificar o prefeito. Nós decidimos que faríamos isso hoje, poderíamos fazer até sábado. Então decidimos fazer na quinta-feira, já para dar celeridade ao processo. Após o prefeito receber a notificação, ele terá até 10 dias para fazer uma defesa prévia, colocando os argumentos, as justificativas dele, colocando se vai querer ouvir testemunhas e, enfim, é o que ele quer que seja levado em conta na sua defesa. Após esse período da defesa prévia, que é por escrita, o vereador Jorge Sense, o relator, ele terá também até 5 dias para fazer o seu parecer. Fazendo o parecer, ele leva para a comissão. Na comissão, nós faremos a votação pelo arquivamento ou pela continuidade, pelo prosseguimento do processo. Se for decidido pelo arquivamento, vai para o plenário e vota-se o arquivamento. Mas o plenário pode aceitar o arquivamento ou não. O plenário é soberano sempre. O plenário sempre é soberano. E após isso, dando prosseguimento, então, há fatos que precisam ser investigados com uma maior profundidade. Então, continua-se o trabalho da comissão processante e vai para a fase do processo em si, onde serão ouvidas testemunhas, será ouvido o prefeito, será feito anexos ao processo. Então, toda a fase de um processo normal. O contraditório. O espaço para ampla defesa, o contraditório, e após isso vai para o plenário, então, para a votação. O decreto-lei traz que nós temos que fazer todo esse processo em até 90 dias. Pode ser menos. Exato. Não pode extrapolar os 90 dias. O nosso objetivo é, o quanto antes, encerrarmos esse processo, seja pelo arquivamento, pelo prosseguimento e depois pela cassação não do prefeito. O prefeito, após receber oficialmente a notificação e o resultado do encaminhamento da acolhida do impeachment, ele tem 5 dias para se manifestar, apresentar a sua defesa por escrito, é isso? 10 dias. 10 dias. 10 dias úteis ou corridos? Não, 10 dias corridos. Corridos, né? Certo. E aí vai para a comissão. Volta para a comissão, para o relator fazer a análise, produzir o relatório. Esse relatório já vai depois para o plenário ou não? Vota-se na comissão. Primeiro, e se for pelo prosseguimento, já vai para a fase de instrução do processo mesmo. Se a comissão decidir que haverá o prosseguimento, não levará para o plenário, né? Exatamente. Levaria ao plenário se a comissão decidir, a relatoria e a comissão decidir que o caso mereceria ser arquivado. Exatamente. Certo. E aí, não sendo arquivado, né, fazendo conjunturas aqui, não sendo arquivado o processo, a comissão entendendo que o processo precisa avançar, então se procederá à busca de outros depoimentos, enfim, as chamadas oitivas, é isso, né? Exatamente. Então, sempre dentro desse arcabouço dos 90 dias. Então, nós temos 5 dias para notificar o prefeito, 10 dias a defesa prévia, 5 dias o relatório do relator e depois aí a fase de instrução processual. Do processo, sim. O grande foco de um processo de impeachment também, né, vereador Fabiano Piccoli, é sempre promover espaço, garantir o espaço para os dois lados, de quem acusa e de quem é acusado, o chamado contraditório. O nosso objetivo lá na Câmara é analisar os fatos, ver o quanto lesou o patrimônio público e lesou a Constituição Municipal, a nossa lei orgânica, e depois então fazer os encaminhamentos. Sim. Deixando bem claro também que o que é foco, o que é objeto no momento
é a questão única e exclusivamente no processo, agora já é um processo de impeachment, antes era um pedido, depois da acolhida ele se torna um processo, então é a compra de 4 terrenos pela administração municipal, terrenos esses localizados ao lado do prédio que deveria abrigar a UPA. Esse é o foco, né? Esse é a materialidade do pedido que agora virou processo. A nossa lei orgânica, lá no artigo 97, e para os telespectadores compreenderem, a lei orgânica do município é como se fosse a Constituição para o Estado ou a Constituição Federal para o Brasil. Mas dentro do município. Exatamente. Então, no artigo 97 diz que toda venda ou aquisição de imóveis precisa de um levantamento prévio de valores e também autorização legislativa. Então está bem claro na lei orgânica municipal que há necessidade da aprovação dos vereadores para toda compra, venda e vai além, permuta de áreas de terras do município. De qualquer bem imóvel. Isso, porque é uma questão da independência dos poderes. Qualquer prefeito, quando ele é eleito, ele tem a responsabilidade de gerir o município. Mas essa responsabilidade, ela fica sempre sob o olhar de instituições, como o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Poder Judiciário, que são, dentro do sistema legal brasileiro, o sistema de pesos e contrapesos, de freios, porque um órgão controlador, ele fica de olho e ele acompanha todo o trabalho do Executivo. Então, o nosso papel lá na Câmara também é fazer essa fiscalização. E está claro nesse processo, no meu entendimento, que houve uma falha no Poder Executivo em não respeitar a independência do Poder Legislativo. Sim. Tanto é que, na última segunda-feira, o Executivo iniciou um processo administrativo para realizar o distrato da compra desses terrenos. Eu acredito que essa foi uma atitude louvável do prefeito, porque demonstra que o Executivo errou. E não é feio errar, não é o fim do mundo você admitir que você errou e voltar atrás naquilo que foi feito. Então nós não estamos analisando nem os valores dos terrenos, porque os valores que foram pagos pelo Executivo são valores abaixo do mercado. Então, não houve um processo, ninguém está aqui falando que houve algum superfaturamento, desvio. Exatamente, houve uma formalidade que não foi cumprida. Sim. Mas nós... A lei não foi seguida. Na Câmara de Vereadores temos que seguir a lei sem nenhuma vírgula de desvio. Então, por isso que é muito importante esse recuo do prefeito, que agora vai iniciar uma fase de negociação com a antiga proprietária do terreno, para que haja essa reversão ou algum outro instrumento jurídico que legalize essa aquisição desse terreno, para que nós possamos anexar isso no processo e ter isso em mente na hora de fazer os encaminhamentos. Certo. Agora, claro que foi instaurado, como o próprio prefeito disse durante a entrevista coletiva, foi instaurado um procedimento administrativo para voltar atrás, desfazer o negócio. Claro que aí depende de muitos fatores. Por exemplo, a vendedora, ela ainda está de posse do valor que ela recebeu da prefeitura? Tem, não tem? Como vai fazer isso? Já teve uma escritura pública? Não se sabe se já teve uma escritura pública? Tem, já teve uma escritura pública. E já está em nome do município. Do município, né? Então tem que fazer... A reversão, ela pode ser um pouco demorada e certamente vai apontar, vai gerar alguns custos para o município também, né? Sim, alguns custos administrativos e de cartórios, enfim, mas é possível. Sim. É possível com diálogo, com um entendimento e respeitando a legislação, o Executivo pode ter certeza
que os vereadores vão compreender e vão respeitar. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a parte final da nossa entrevista do dia, hoje com a presença aqui nos estúdios do vereador Fabiano André Piccoli, que é o presidente da comissão processante do impeachment contra o prefeito Clayton Gonçalves na Câmara de Vereadores. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação Para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra Farroupilha. O que é daqui você vê por aqui. Nossa gente se encontra aqui no canal 26 e também no 526, transmissão em HD no 526 e ainda no Facebook na íntegra, esse programa para você ouvir a hora que puder e a hora que tiver a disponibilidade, quantas vezes quiser. E também tem a grande biblioteca de conteúdos que são produzidos pela equipe da TV Serra Farroupilha, inclusive as sessões da Câmara de Vereadores no nosso canal no YouTube e também o Instagram, sempre com os registros da nossa programação. É nosso convidado hoje o vereador Fabiano André Piccoli, que é o presidente da comissão processante do impeachment no Legislativo Municipal, junto com o vereador Fabiano Piccoli, o vereador Jorge Sense do MDB é o relator e o vereador Josué Paese Filho, o vereador Kiko Paese do Progressistas, o revisor então da comissão processante. Acho que é importante, né, vereador, também porque teve muita discussão, é importante tocarmos, teve muita discussão e o senhor falava do que diz a lei orgânica do município. A lei orgânica do município, reservadas as proporções, é a Constituição nossa, municipal. Mas se aponta divergências da lei orgânica com a Carta Magna do país, que é a Constituição Federal, com relação a essa situação. Isso pode gerar daqui a pouco alguma discussão jurídica, algum imbróglio jurídico? O que algumas pessoas comentam é que o processo de compra, de aquisição do terreno, seguiu uma lei federal, que é a Lei 8666, que é das licitações. Não feriria a lei federal? Não, a lei das licitações diz que quando você vai comprar algum imóvel, você não precisa fazer uma licitação pública. Ela dispensa uma licitação. Pode ser por inexigibilidade, porque se o administrador quer comprar ou quer comprar uma área que ele pretende fazer um hospital, uma praça, seja o que for, só vai ter aquela área, porque no caso específico é do lado da policlínica que vai sair e na mente do executivo ali é um espaço
para construir e ampliar esse centro de saúde no futuro. Então não poderia fazer uma licitação para comprar uma área de terras, porque ia aparecer área de terras em todos os cantos de Farroupilha. Então é específico naquele local. Então por isso que a Lei 8666 dispensa a licitação. Então essa lei foi seguida ao pé da letra. O que acontece é que a lei municipal exige que o prefeito, ao comprar, vender ou permutar um imóvel, tenha autorização legislativa. E essa parte, no meu ponto de vista, não há confronto com nenhuma lei federal. Porque a lei federal que está em voga, então, é a da licitação, da 8666. Sim. A compra por meio de licitação. Isso que é dispensável. Que isso foi seguido. Sim. E não há problema algum. Não há problema com a licitação, não há problema com o valor dos imóveis adquiridos, não há problema legal na transcrição da área para o município, está tudo perfeito. O que não houve foi a respeitabilidade da lei municipal, porque os vereadores que são eleitos pelo povo, representantes do povo, eles têm que controlar os atos do prefeito. Fiscalizar os atos do executivo. E esse artigo 97 justamente traz isso, é uma segurança para o cidadão, que o prefeito não vai sair, o prefeito da hora, não vai sair vendendo imóvel, não vai sair comprando imóveis sem autorização, prazer, né? Sem autorização legislativa. Porque a gente sabe que muitas vezes, e a gente está careca de ver nos meios de comunicação, licitações fraudulentas, prefeitos ou gestores públicos que cometem irregularidades. Então, se não houvesse esse dispositivo, o Fabiano se elege prefeito, o Leandro é meu irmão, e nós temos 2, 3 hectares de terra. Eu prefeito, para ajudar meu irmão, vou lá e compro. E com um valor acima do mercado. Com um valor acima de mercado. Então, esse artigo da legislação é justamente para acompanhar e monitorar o uso do gasto público. É claro que é a finalidade. Até o prefeito mesmo falou durante a entrevista coletiva na terça-feira pela manhã, o vereador Fabiano, que seria oportuno que os vereadores ajustassem essa lei orgânica. Mexer agora não dá também, né? Não, houve um movimento de parte de alguns vereadores e pediram se eu assinaria, porque para fazer a alteração na lei orgânica precisa de 5 assinaturas para dar entrada no pedido, no projeto de lei. E eu disse que eu não assino, porque eu acredito que está correto da forma que está. O prefeito não pode ter a autonomia de comprar, vender ao bel prazer dele. O Poder Legislativo tem que fiscalizar e tem que acompanhar e tem que autorizar ou negar essas compras. Porque lá nós somos 15 vereadores e nós representamos assim toda a comunidade farroupilhense, mas cada vereador tem um olhar sobre as questões. Então essa pluralidade traz a segurança para o cidadão de que não vai ser feito coisa errada. Enquanto nós somos 15, eu hoje um dos 15, mas quando Farroupilha tem 15 vereadores e um prefeito, 15 vereadores sempre vão debater e vão ter opiniões mais plurais possível frente à opinião de uma pessoa. Então hoje é o Clayton, mas amanhã pode ser o Pedro, o Paulo. Então esse gestor público nunca pode ter autoridade e autonomia para comprar e vender sem a opinião da Câmara de Vereadores. Então eu já falei que eu não... Até porque o vereador é o representante direto do cidadão, né? Exatamente. Então eu já falei que eu não assino e sou contra essa mudança. Não assina? Não, eu não vou assinar, e se for a votação eu vou votar contra. Certo. Bom, agora tem uma outra questão também que levanta dúvidas, né, vereador Fabiano, que diz respeito, o prefeito abriu um processo administrativo para retroagir na compra dos terrenos e também retroagir na compra da plataforma da saúde. Se ainda tem argumentação para manter o processo de impeachment, ou a decisão do prefeito ela já eliminaria o andar do impeachment na Câmara de Vereadores, ou, uma vez praticado o ato, para sempre praticado diante da questão legal? Esse movimento do prefeito de encaminhar o distrato da compra do terreno,
ele por si só, ele não anula o processo de impeachment que está correndo. O processo está instaurado, o ato foi cometido, mas agora, ao longo do processo, e aqui eu não posso abrir a minha opinião porque eu sou presidente da comissão processante, mas ao passo em que há um movimento para desfazer o ato, ele não vai anular a origem, o vício de origem, mas é algo que demonstra que se eu cometer um erro, e erros são passíveis de serem cometidos. Erros são cometidos por humanos. Então, muda um pouco o contexto. Agora vai depender de que, se até o momento da votação em plenário já tivesse sido desfeito o negócio, ou se estiver numa briga judicial. Então, são vários fatores ainda que tem que acontecer até o momento da votação, que poderá mudar a opinião de alguns vereadores para sim ou para não, né? Sim. Bom, então o prazo máximo é de 90 dias, março, fevereiro praticamente no final, março, abril, maio. A intenção da comissão é até meados do mês de maio estar com o processo concluído? Sim, o quanto antes nós conseguirmos dar os encaminhamentos é melhor. Para os vereadores é melhor, para o prefeito é melhor, para a comunidade, que não fica naquela, o que vai acontecer agora? Vai ser impeachmentado, não vai? Como fica a direção da cidade? Sim. Então, nós daremos a celeridade máxima possível, mas a gente sabe que há instrumentos jurídicos que poderão travar ou atrasar o processo, o como andar mandato do processo. de segurança, por exemplo, Caxias, na questão do impeachment do Daniel Guerra, tiveram diversos mandatos de segurança que seguraram o trabalho da comissão. E, se eu não me engano, lá durou mais de 4 meses, 5 meses o processo. Então, uma coisa é nós queremos agilizar, outra coisa é saber se nós vamos enfrentar obstáculos que poderão atrasar o trabalho. Como presidente da comissão processante, o que o senhor exige dentro da lei e dentro da lei? Sem um pingo de desvio da legalidade. Um espaço para ampla defesa, para o contraditório, para ouvir todo mundo que for arrolado no processo, na fase de instrução. Então, esse é o nosso compromisso. Olhar para a Farroupilha, seguindo a legalidade, olhando a história, sem passar por cima da história, mas exigindo que os aspectos legais sejam seguidos por todos. E nenhum de nós está passível de ficar fora da lei. Todos nós temos que seguir a lei. Caso haja necessidade de oitivas, de ouvir testemunhas a favor, contra, enfim, tudo isso vai acontecer na Câmara de Vereadores, isso será aberto à comunidade, reservado somente à comissão processante. Já se tem informação nesse sentido? As oitivas, elas são sempre com a comissão e com um representante do prefeito, né, o advogado do prefeito. De defesa. De defesa, que vai acompanhar o processo, mas elas não serão abertas, porque tem que se manter um pouco de resguardo, né, nas informações, não que não sejam públicas, mas há alguns momentos que serão com os interessados direto e a comissão processante. Todas as informações, todas as atas das reuniões, todos os andamentos vão estar disponíveis no site da Câmara de Vereadores. Mas, inclusive, eu acredito que até depois as oitivas também estarão disponíveis, mas no momento de um interrogatório, no momento, acredito que serão reservados. Reservados aos vereadores que compõem a comissão processante. Exatamente. Nem o vereador presidente participa nesse momento. Não. Agora, todo o trabalho do impeachment do prefeito Clayton está na mão da comissão processante. Certo. E a comissão vai usar a Câmara de Vereadores para desenvolver todo o trabalho, plenário, se for o caso, sala de reuniões, tudo vai ser feito ali? Sim, a Câmara de Vereadores é a casa do povo, é a nossa casa, e será lá que tudo vai acontecer. Bom, vereador, o que mais o senhor gostaria de acrescentar, até orientando também a nossa comunidade sobre esse processo que está na Câmara de Vereadores? Bom, dentro desse enredo, nós aproveitamos para conversar com o prefeito Clayton
para que ele refletisse e voltasse atrás na aquisição do software, essa plataforma de saúde. Foi um pedido seu também? Foi um pedido meu e eu não... É público isso. O meu voto até às 4h30 da segunda-feira era pela admissibilidade do processo. Contra o prefeito? Na verdade, não é contra o prefeito, seria, no meu ponto de vista, a favor da legalidade. Da legalidade, sim. Então, não deixa de ser isso também, mas a minha defesa pela legalidade é muito, muito grande, é uma pauta permanente da minha fala. Da tua conduta. Da minha conduta. Pessoal. E às 4h30 da tarde, o governo, então, tomou a decisão de encaminhar o distrato da compra do terreno e também voltou atrás nesse ponto do software. Foi publicado ontem no Diário Oficial uma suspensão contratual, então nesse momento o contrato está suspenso e vai se buscar mecanismos legais para rescindir o contrato e reaver a primeira parcela que foi paga. Então foi uma atitude que todos os cidadãos farroupilhenses estavam esperando, porque por mais benefícios que o software tenha, nós temos outras prioridades. E o prefeito atendeu esses 2 pedidos e encaminhou, e aí eu coloquei que teria o meu apoio, porque quando todos nós somos passíveis de erro, e agora admitindo o erro e olhando para trás com um olhar de solução do problema, nós podemos encaminhar de forma diferente. Então, esse comportamento do prefeito foi fundamental para que o senhor também mudasse o seu voto. O senhor mudou o voto às 4h30 da tarde, Exatamente. 1h30 antes da sessão. Exatamente, foi essa a decisão que eu tomei, principalmente baseado no encaminhamento do distrato, que era parte, o objeto material do processo de impeachment. Bom, para concluir, deixa eu lhe perguntar, o senhor foi secretário também de Desenvolvimento Econômico, muito se fala que um processo de impeachment acaba paralisando um pouco a questão do município, de investimentos. Isso causa um cenário de dúvidas para quem gostaria de investir no município? Dá para se ter uma leitura nesse sentido na área empresarial e industrial? Algum reflexo negativo sempre se tem. Seria mentiroso falarmos que não sofremos um impacto, uma certa insegurança. Mas como nós estamos já no ano de eleições, outubro já nós teremos novas eleições, então o impacto é menor, porque os investimentos eles nunca acontecem de um dia para o outro. São investimentos que são pensados, planejados ao longo de muitos anos, e um exemplo que eu dou aqui é a Senecop. A Senecop, essas cooperativas estão trabalhando desde 2009, 2010, quando nós assumimos em 2013, começamos a apoiar, inclusive tem uma lei de incentivos fiscais, e agora eles estão começando a processar as primeiras matérias-primas, estamos em 2020, então foram 7 anos depois. Então, eu acredito que gera uma pequena insegurança, mas nada que impacte a nossa economia. Certo. Bom, vereador, obrigado pela presença sua aqui nos estúdios. Conte com a gente no que for possível também divulgar dentro desse processo, porque tem algumas fases que a informação será, em outras palavras, segurada naquele momento, mas depois, no relatório final, ela virá pública por completo. Isso, exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado. Vereador Fabiano André Piccoli, que compõe e é o presidente da comissão processante do impeachment contra o prefeito Clayton Gonçalves na Câmara de Vereadores. Vale ressaltar que o relator é o vereador Jorge Sense, da bancada do MDB, e o revisor, o vereador Josué Paes e Filho, da bancada do Progressistas. Eu quero aproveitar a oportunidade também porque ao longo da quarta-feira surgiu a informação extraoficial em Farroupilha de que o prefeito teria ordenado o pagamento da segunda e última parcela pela compra da plataforma de saúde. Essa foi a informação que surgiu na quarta-feira com muita força no município. E o prefeito, na entrevista coletiva na manhã da terça-feira, disse que estava sustando o processo de compra, enfim, havia instaurado os procedimentos administrativos. A Prefeitura de Farroupilha, na tarde da quarta-feira, emitiu nota de esclarecimento que eu passo a ler para vocês. O município de
de Farroupilha esclarece toda a população que, conforme dito pelo prefeito municipal Clayton Gonçalves, na manhã da terça-feira, 18 de fevereiro, em entrevista coletiva para a imprensa e entidades representativas da cidade, que foram abertos processos administrativos para o cancelamento da compra de terreno, protocolo número 1750/2020, e da plataforma de saúde, protocolo número 1751/2020. Informamos que, a partir da data da coletiva, 18/2/2020, não foram pagas quaisquer parcelas programadas para a empresa desenvolvedora do software. Então, nota pública divulgada ainda na quarta-feira pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Farroupilha. Nós chegamos ao final da nossa entrevista do dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Serra, na entrevista do dia. Amanhã, nesse mesmo horário.